Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um podcast da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Altamira, igreja a qual é presidida pelo nosso reverendo pastor Valdemar Nascimento Oliveira. E hoje nós iremos tratar, mais uma vez, como tem sido tratado nos outros podcasts, da lição de adultos, do segundo trimestre e, portanto, das nossas lições da Escola Bíblica Dominical CPAD. E hoje nós vamos falar da lição de número 5, a lição que será lecionada no dia 30 de abril nas nossas igrejas, que tem por título Montim em Família. Antes de iniciar, portanto, eu gostaria apenas de justificar a ausência do nosso presbítero Sinésio, que está em viagem, nosso pastor Gesiel também está em viagem. Hoje nós temos essa missão aqui de dar esse auxílio aos nossos irmãos que vão aprender e aos nossos irmãos que vão ministrar também domingo de manhã. Muito bem, Montim em Família, como nós falamos, é o tema da nossa lição e ela tem por textuário: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Fala aí, feita pelo nosso apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 2, versículo 14. A verdade prática diz: das murmurações derivam as contendas. Por isso, devemos evitá-las em nossa família. Nós sabemos que esse trimestre, o nosso pastor Elianai Cabral, que é o comentarista dessa lição, tem falado sobre família, Tem falado sobre os relacionamentos em família. Portanto, ele vai trazer esse tema, que é um tema muito pertinente, um tema muito atual e um tema que nós precisamos, sim, como cristãos, discutir nas igrejas, pois é nesse relacionamento em nossas famílias que está a base de tudo para a nossa vida cristã. Nós temos a leitura bíblica em classe, que é localizada em Números, capítulo 11, versículo 1 ao 7, e também o capítulo 12, versículo número 1 ao versículo de número 8, certo? Nosso pastor Gesiel também gosta de ressaltar sempre os hinos sugeridos, que a nossa lição traz, que é o 121, 232 e 474 da nossa harpa cristã. Meus amados, vamos entrar na lição agora, portanto, falando um pouco sobre o que essa lição quer nos trazer, certo? A lição vai trazer basicamente um montim formado na família de Moisés por Miriam e Arão, que eram seus irmãos, Ela traz aí, portanto, uma espécie de rebelião realizada pela autoridade espiritual que Moisés exercia em cima do povo de Israel. Mas, trazendo esse exemplo de Miriam, Arão, Moisés, nós podemos trazê-lo para dentro da nossa família, já que Miriam, Arão e Moisés eram família, eram irmãos. E aí nós precisamos destacar, portanto, quais pontos desse montim, quais pontos dessa rebelião feita por Miriam e Arão são prejudiciais para as suas vidas e para a família a qual eles se encontravam. Então a lição vai trazer basicamente essa história de Miriam e Arão e Moisés, e vai também trazer os pontos chaves, de como é que é causados danos pela murmuração. Também vai trazer o ponto de identificar o motivo que causou, portanto, essa rebelião, e também de conscientizar de que Deus honra o líder manso e humilde. Então, olha só, são pontos importantes para que nós possamos entender e compreender o que o nosso pastor Elianai Cabral traz para nós. O primeiro tópico
ele traz por título a influência negativa da murmuração, certo? O primeiro ponto vai falar da murmuração nascida, portanto, através da desobediência do povo de Israel em começar a questionar a Moisés após, portanto, terem saído de Sinai e terem encontrado dificuldades para se alimentar, dificuldades no meio do deserto, e eles começam, portanto, a murmurar, certo? Começam, portanto, a questionar a Moisés sobre a situação. Logo após, também no ponto 2, vai falar sobre essa primeira queixa, então, de que o povo reclama de Moisés. No ponto 3, vai trazer a segunda queixa, em que o povo começou a murmurar também contra o maná que o próprio Deus enviava cada manhã para eles. E no ponto 4 vai falar sobre a terceira queixa, que aí sim é a queixa de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés, tentando fazer com que Moisés ali, portanto, se sentisse acuado, se sentisse ali, portanto, triste em relação ao seu posicionamento como liderança. Então, o que nós podemos destacar desse tópico 1? É que a murmuração sempre é a causa inicial de qualquer rebelião, de qualquer motim. A murmuração é a causa inicial de problemas dentro da família, até mesmo no trabalho, até mesmo na igreja, seja onde for, a murmuração ela é o início de tudo. E quando nós vamos tentar aí, portanto, trazer para a língua portuguesa o significado de murmuração, em certo momento nós encontramos até que murmuração é o ato de falar com voz baixa, né? Ou seja, o que significa? Quem aqui não já viu aquela pessoa conversando com outra pessoa de voz baixinha, com o olhar, olhando de um lado, do outro, vendo se não vinha alguém, e aquela voz sempre diminuindo? Ou seja, ali está acontecendo uma conversa em qual os dois estão discutindo uma certa situação sobre alguém ou sobre alguma coisa. E dentro dessa conversa pode ser que eles estão iniciando, portanto, uma murmuração. Murmuração também significa difamar, murmuração também significa caluniar, ou seja, a murmuração ela é o início de qualquer motim, de qualquer rebelião, certo? E o motim? O motim, portanto, ele é toda reunião social em que se é questionado a autoridade da liderança, que se é questionada a autoridade de quem está liderando aquele povo, que foi o caso aqui de Moisés. Então, iniciou, portanto, aí essas murmurações que gerou em motim na família de Moisés. O pastor Elianai Cabral, ele vai destacar, portanto, esses três questionamentos, essas três queixas do povo de Israel, e nós podemos, conhecendo a história, nós podemos parar e refletir e pensar que é impressionante como o povo de Israel, mesmo com todas as benevolências, mesmo com todos os milagres que Deus estava fazendo para com eles, é impressionante como eles, mesmo assim, ousavam a questionar Deus e a autoridade que Moisés exercia sobre aquele povo. Mesmo o povo vendo o mar vermelho se abrir, mesmo assim eles continuaram a murmurar. Mesmo Deus mandando maná do céu, mesmo assim eles continuaram a murmurar. Mesmo Deus tirando eles do Egito, mesmo assim eles murmuravam. Eles questionavam. E isso chegou a um certo ponto que Moisés até ficou triste com essas queixas, ficou triste com esses questionamentos, que Moisés vai aí, portanto, em determinado momento, até questionar ao Senhor sobre a sua liderança, sobre qual era o real propósito que ele estava fazendo para com o povo de Israel.
Mas essas murmurações, meus amados, elas geram consequências, tá? Esses montins, essas rebeliões dentro da família geram consequências, e não só dentro da família também, trazendo um pouco do lado da igreja, que nós fazemos parte, as rebeliões, as murmurações dentro da igreja geram consequências para o ministério, geram consequências para a vida pessoal, individual de certas pessoas, de certos obreiros que se sentem acuados, certos líderes que se sentem pressionados e acabam tomando atitudes incorretas, porque nós bem sabemos que a igreja, como o próprio pastor Elianai Cabral, ele vai comentando essa lição, ele vai dizer que a igreja não é um regime democrático, né? Também não é que seja uma monarquia ou que seja um questionamento autoritário, ditatorial. Mas a igreja tem um líder, tem uma autoridade espiritual, e essa autoridade espiritual deve, portanto, exercê-la de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus. E aqueles a quais estão sendo liderados devem, portanto, respeitar as decisões das autoridades espirituais ali, portanto, concedidas por Deus às igrejas. Ou seja, não tem como líder agradar a todos, não tem como líder conseguir, portanto, aí fazer com que todos fiquem bem em suas decisões. Às vezes o líder vai, querendo ou não, desagradar um, desagradar o outro, porque teve que tomar decisões difíceis. Mas o que Deus está esperando dos líderes é estar dentro de sua vontade. O que Deus está esperando dos líderes é que eles estejam dentro da vontade de Deus e sejam cada vez mais guiados pelo Espírito Santo. E basta nós, como liderados da igreja, respeitar os nossos líderes e a autoridade espiritual em que Deus nos concedeu. Pois bem, meus amados, falando, portanto, aqui mais um pouco sobre essa rebelião de Miriam e Arão, no tópico 2, o pastor Elianai Cabral vai falar o motivo dessa rebelião. No ponto 1, ele destaca que o motivo dessa rebelião se dá início a uma inveja. Veja, os dois ali, portanto, tanto Miriam como Arão, estavam se alimentando de ideias que a liderança de Israel por Moisés deveria ser compartilhadas por eles. Por quê? Porque Miriam era profetisa, Arão era sumo sacerdote, né? Então eles tinham também um posicionamento dentro daquele povo de Israel. Mas a autoridade espiritual do povo de Israel era de Moisés. E sendo, portanto, a autoridade de Moisés, a quem Deus colocou em sua mão, bastava que a profetisa e o sumo sacerdote respeitassem a autoridade de Moisés. Mas eles não quiseram respeitar, né? Eles achavam que aquela situação, aquele ordenamento, aquele regimento, aquela liderança deveria também ser compartilhada para com eles. E isso gerou-se a partir de um sentimento de inveja, gerou-se a partir de um sentimento de ciúmes. Queriam ter a autoridade que Moisés tinha sobre o povo de Israel. Mas não era essa a vontade de Deus, e é importante que nós possamos saber qual era a vontade de Deus. Então, o papel de Miriam e Arão dentro do povo de Israel era o papel de cooperar com o trabalho, era de cooperar com Moisés e ajudar na liderança de Moisés e não serem, portanto, aí iguais a Moisés. Então, essa inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão e levou, portanto, aí esse sentimento corrosivo que gerou esse motim no povo de Israel. Então, no ponto 2 do tópico 2, o pastor Elianai vai falar sobre o motim familiar que promove dissabores de ofensa. Ou seja, ele vai falar que essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. O povo ficou questionando-se contra essa liderança, o povo ficou
analisando se essa realmente era a liderança em que deveria ser posta sobre eles, e o povo aí, portanto, começou a murmurar. E isso gerou um montim no meio daquele povo e um montim também no meio daquela família. Então nós devemos tratar, portanto, e devemos lembrar de que um dos segredos para manter a nossa família espiritualmente equilibrada é praticar o respeito, fugir da inveja, dos ciúmes e estar sempre com sentimento mútuo entre os nossos familiares. O motim na família só gera consequências graves e é importante que nós cristãos fujamos dela. Na sinopse do tópico 2 diz: a inveja de Arão e Miriam obteve severo tratamento do Senhor. Por quê? Porque Moisés era, portanto, um homem que era escolhido de Deus. E ele também era um homem manso, que exercia sua liderança de forma mansa e de forma humilde, que é que nós vamos tratar aqui agora no tópico 3. O tópico 3, então, no ponto 1, fala o mais manso que havia na terra. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Quer dizer que Moisés ele exercia essa liderança de forma mansa. Ele, além de ser manso, era um homem pacífico. E nós bem sabemos que a palavra de Deus, o próprio Deus de Mateus 5, ele ama aqueles que são mansos de coração e dizem que eles herdarão a terra. E diz também que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então essas atitudes, elas são apenas enfatizadas pelo nosso Senhor, porque elas precisam, portanto, aí é Deus querendo dizer para nós que elas precisam estar presentes na vida do cristão e principalmente na liderança. E Moisés tinha essa mansidão, e Moisés tinha essa humildade, e ele soube ali, portanto, lidar com aquela mansidão em relação àquela situação que estava acontecendo, né? Talvez nós possamos até, hoje, nos tempos que vivemos, ser questionados e dizer que o homem manso, o homem humilde, é um covarde, né? É um fraco. Mas o nosso ensinamento bíblico nos implica que o homem manso e humilde, ele tem a capacidade de exercer o autocontrole e o domínio sobre si mesmo. E isso é importantíssimo e primordial na vida do líder cristão. Tá? Miriam e Arão, portanto, não queriam ceder à liderança de Moisés, mas Moisés não teve um sentimento vingativo, né? Apenas orou ao Senhor para que ele perdoasse os seus irmãos. Então nós vemos aí essas atitudes de Moisés como mansa e como humilde, e essas atitudes, como nós falamos, precisam estar na família do cristão. Mas, irmãos, esse era um fardo que Moisés carregava pelo simples fato de ser líder daquele povo, né? E esse fardo, esse peso da liderança deixou Moisés, como nós citamos no início, sem ânimo para continuar a missão de conduzir o povo a Israel. Aí Deus acaba separando os 70 anciãos dentre os príncipes de Israel para que pudessem ajudar Moisés e fossem ali por meio guiados pelo Espírito Santo, né? Então mostra que Moisés sentia um fardo muito grande. Mostra que Moisés sentia algo muito forte ao exercer aquela liderança e ver aquela situação acontecendo dentro da sua própria família. Talvez ele esperasse isso de qualquer pessoa lá fora. Talvez ele não estivesse esperando isso da sua própria irmã e do seu próprio irmão. Mas, infelizmente, aconteceu. Mas Miriam e Arão foram punidos pelo próprio Deus, né? A palavra do Senhor em Neemias 12 vai dizer que a rebelião que Miriam e Arão provocaram teve uma ira fortíssima do Senhor. Eles foram convidados junto com Moisés para fora da tenda em Números 12, versículo 4, e o Senhor desceu, portanto, uma coluna de nuvem,
uma demonstração da sua presença e falou diretamente com Miriam e com Arão, mostrando a sua soberania. Miriam ficou leprosa na mesma hora, no mesmo instante, e foi tirada do arraial por 7 dias. Todo montim, irmãos, no centro da família tem consequência trágica. Então é preciso que nós, na nossa família, possamos evitar as falsas acusações, as palavras atravessadas, a destruição da reputação e possamos evitar um comportamento invejoso dentro da nossa casa. Trazer para o nosso lar a mansidão e a humildade, que são fruto do Espírito em nossas vidas como cristãos. Essa harmonia, essa paz, ela faz parte da vontade de Deus para a família cristã, pois é o Espírito Santo que está operando dentro dessa família. Para finalizar, eu quero relatar que o professor que irá ministrar domingo de manhã pode procurar subsídios importantes, trago nessa revista, que é a revista do Ensinador Cristão. Mas basicamente específico na página de número 38. Vai trazer auxílios para o professor ministrar na aula de domingo. E dizer para que os nossos irmãos que aprenderam um pouco mais nessa lição, que a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, ele deve ser o mais harmonioso, pacífico e manso possível. Devemos fugir de qualquer aparência do mal. Devemos fugir de qualquer murmuração e montim. Se há problema dentro do seu lar, da sua casa, deve ser conversado. Deve se apresentar ao Senhor. Deve ter oração em primeiro lugar. E qualquer murmuração, portanto, deve ficar de fora. Eu quero agradecer a todos os amados irmãos que aqui participaram, ouviram, estão acompanhando os nossos podcasts que vem falando assuntos maravilhosos concernente à nossa lição de adultos e relacionamentos em família. Que Deus possa, através desse vídeo, dessa aula, desse podcast, entrar na sua família mais e mais e que a graça dele venha superabundar qualquer coisa, qualquer laço do inimigo contra a sua família. Que Deus continue abençoando. Quero agradecer e deixar um abraço ao nosso querido pastor Gesiel Mendes, nosso pastor Valdemar. Que Deus continue abençoando os seus ministérios. Muito obrigado a todos, a paz do Senhor Jesus e uma boa aula a todos nós. Levarei